GRASP-RVND para o problema de roteamento de veículo elétrico com janelas de tempo e recargas parciais. É um trabalho feito pelo Felipe Augusto de Oliveira Leôncio em novembro de 2020 na Universidade Federal de Juiz de Fora. Esse aqui é um exemplo de uma solução para ilustrar. O EVRPTW é um problema de roteamento de veículo elétrico com janelas de tempo. O problema de otimização é VRPTW, PR, abordado nesse trabalho, é uma variação do VRPTW, que é o problema de roteamento de veículo com janela de tempo, cuja complexidade é NP difícil. Esse trabalho ele traz uma abordagem híbrida, como foi proposta pelo Buglieri em 2017, e a abordagem integra 3 fases para a obtenção da solução do problema. A fase 1 obtém uma solução viável, S1, através de uma solução do modelo de programação inteira linear mista, usado por Erdogan e Miles Hooks em 2012 para o problema de roteamento de veículo verde, GRVP, com inclusão de janelas de tempo e restrição de capacidade, que acaba sendo um problema mais fácil de resolver com isso, e é obtido o tempo total gasto nas rotas já minimizado. A fase 2, onde a solução 1 é dada como entrada para o modelo EVRPTW-PR, usado em Buglieri 2015, que tem como objetivo otimizar o tempo de saída do depósito no início das rotas e, como consequência, o tempo de chegada nos nós, e também o nível de bateria de chegada em cada estação de recarga, assim como o nível de bateria ao chegar em cada cliente, gerando a solução 2, S2. Fase 3, a solução S2 é o ponto inicial para o VNSB, que é Variable Neighborhood Search and Local Branching, que é usada por Bruguieri em 2015, onde o VNS adiciona restrições lineares ao problema original para a troca de vizinhanças. Um algoritmo de local branding é usado adicionando restrições lineares ao modelo de programação inteira e linear mista, considerando a distância de Hamming entre diferentes soluções baseado nas vizinhanças, através de um Large Neighborhood Search. As vizinhanças são analisadas sequencialmente. Cada vizinhança é definida ao se adicionar uma restrição ao modelo, onde a distância de Hamming entre a solução da vizinhança e a atual deve ser menor ou igual a um raio pré-determinado. Modelo esse que é resolvido pelo CPLEX. Então, uma fase de perturbação avalia as vizinhanças desarticuladas e o modelo resultante é resolvido pelo CPLEX, e a primeira solução viável encontrada é mantida como atual, e dela o LNS recomeça. A fase 3, assim, toda a meta heurística termina quando é dado um tempo de CPU, quando o tempo de CPU é alcançado. Algoritmos propostos. A meta heurística GRASP, Grid Randomized Adaptive Search, é proposta por Feu e Rezende em 1995, é um algoritmo interativo em que cada laço envolve 2 fases, a construção e a busca local. O RVND, que é o Random Variable Neighborhood Descent, que combina diferentes vizinhanças na busca local. Aqui está a formulação matemática, né? O objetivo aqui é minimizar o número de veículos. No caso, o algoritmo proposto considera esse aspecto ao longo da busca para a melhor solução. Como esse fator não é considerado na função objetivo apresentada por Bruguieri
2017, nesse trabalho foi utilizada uma função auxiliar para guiar o processo de busca, onde foi acrescentada uma segunda parcela incorporando um custo M a cada um dos K veículos utilizados. Usando essa função apresentada na equação 3.1, é possível comparar soluções com número diferente de veículos. Aqui está a solução 3.1, que ilustra a representação para a rota de um veículo. Voltando aqui para visualizar melhor: depósito, cliente 1, 2, estação de carregamento, cliente 3, estação de carregamento 2, cliente 4, estação de carregamento 3, cliente 5 e depósito como fim da rota. O pré-processamento. A estrutura 1 é a matriz de tamanho N por R, onde N equivale ao número de nós e R equivale à quantidade de estações de recarga a serem consideradas, onde para cada par de nós tem-se as R estações mais próximas dos dois nós, armazenando informações como tempo e bateria necessárias para o desvio. Estrutura 2, que é um vetor de tamanho N, onde em cada posição contém uma estação mais próxima daquele nó, junto com a sua distância e bateria necessária, assim como a distância e bateria necessária até o depósito. Aqui foi criado aqui um algoritmo construtivo VIP, né? Para indicar a questão de prioridade. Foi definido o conceito cliente VIP, para favorecer a viabilidade no que se refere à janela de tempo de atendimento. O conceito de cliente VIP visa priorizar os clientes que ainda não foram inseridos na solução, cujas janelas de tempo de atendimento estejam mais restritivas. Aqui ele dá um exemplo da solução algoritmo construtivo VIP, né? Esse algoritmo inicialmente definido o valor de M, utilizado para indicar o status VIP dos clientes, que é a linha 1. Em seguida, na linha 2, é calculado o número mínimo de veículos necessários para atender as demandas dos clientes, quantidade, e definido o valor de quantidade. Na linha 3, é criada a solução S para a rota de cada um dos veículos. Nesse passo, cada rota é iniciada com o depósito. Aqui está o exemplo: veículo 1 e veículo, no caso 1 aqui. Depósito, cliente 1, estação 1, cliente 2, depósito. Aqui no segundo exemplo aqui, depósito, cliente 1, estação 1, cliente 2, depósito. É um refinamento. E aqui ele demonstra, no caso, a estação de carregamento, o depósito e a visitação dos clientes. Essas duas hipóteses, né? RVND. O RVND ele é uma estratégia de melhoramento local que é comumente usada como subordinada de um VNS. Tentando resolver esse problema, surgiu o RVND, que aplica a cada chamada do método as estruturas de vizinhança em uma ordem aleatória. Movimentos. A questão de realocação de clientes em outra rota consiste em retirar um cliente da rota e tentar inseri-lo em outra, no melhor ponto possível, como ilustra a figura 3.5 aqui abaixo. Ele modifica a realocação de clientes de acordo com o depósito aqui. A realocação de cliente na mesma rota consiste em trocar a posição de um cliente dentro da mesma rota e ajustar as escolhas de recarga a fim de gerar um ganho de tempo de solução, como exemplificado na figura 3.6 abaixo. Aqui ele trocou, deixa eu ver aqui. A troca de clientes entre rotas. Dados dois clientes de rotas distintas
Este movimento consiste em trocar a posição destes, ajustando as escolhas de recarga de bateria, como mostra na figura 3.7. Viabilização de rotas. No processo de determinação das soluções que compõem NIs, após cada movimento é realizado e verificada a viabilidade das rotas no que se refere às restrições à janela de tempo e limite de recarga de bateria. Nesse cenário, dois tipos de ajuste podem ser feitos já considerando uma possível recarga parcial. A realocação de estação de recarga: retira-se uma estação intermediária anterior ao ponto de inviabilidade na tentativa de realocá-la em outro ponto. Neste processo, entre as possíveis formas de sanar a inviabilidade, opta-se pela de menor custo. Esse ajuste é ilustrado na figura 3.8, que vai seguir aqui, onde foi detectado que a bateria do veículo não é suficiente para alcançar o cliente C3. Para corrigir esse problema, a estação E2 é realocada saindo do caminho entre os clientes C1 e C2 e sendo inserida entre o depósito e o cliente C1. Como aqui no exemplo, entre o depósito, antes a estação de carregamento estava entre o cliente C1 e C2 e ela foi instalada antes de atender o cliente C1. E a inserção de uma nova estação de recarga. Trata-se de uma nova estação de recarga em todos os pontos anteriores à inviabilidade, escolhendo a inserção que gera um menor acréscimo de custo na solução. Essa viabilidade é exemplificada na figura 3.9, onde foi necessário incluir uma nova estação antes do retorno do veículo ao depósito. Nesse exemplo aqui, a partir da saída do depósito, vai no cliente 1, 2, 3, estação de recarga, cliente 4, 5 e depósito. Porque aqui no caso, o ponto inviável era no cliente C4, né? Otimização de rotas. Após a viabilização das rotas, um processo simples de otimização é executado para verificar a possibilidade de ajustes na solução para reduzir o tempo total das rotas. Nesse processo, uma rota é dividida em trechos compostos por 3 estações de recarga consecutivas, início, meio e fim, e os clientes entre elas. Cada trecho é submetido a uma função que verifica a possibilidade de reorganização das estações a fim de melhorar a qualidade da solução, onde 2 casos representados pela figura 3.10 e 3.11. Aqui está exemplificando 3.10 e 3.11 aqui no caso. Remoção da estação de recarga na 3.11 e na 3.10 realocação de estação de recarga. Como a estratégia de combinação das 3 diferentes vizinhanças adotadas, optou-se pela RVND, como apresentado no algoritmo 2. A solução resultante desse algoritmo é um ótimo local em relação às 3 vizinhanças utilizadas. Aqui está o RVND com a solução proposta, o algoritmo proposto. GRASP reativo. As meteorísticas GRASP, que se destaca por ser uma estratégia simples de implementar, eficiente para diversos tipos de problemas e por possuir apenas um parâmetro além de critérios de parada. O parâmetro é responsável por ajustar o grau de aleatoriedade do algoritmo de construção. De acordo com estes mesmos autores, Rezende e Ribeiro, 2010, usar um único valor para o parâmetro pode dificultar o processo de busca. Além do mais, diferentes valores para A podem ser adequados para diferentes instâncias. Aqui está o exemplo do GRASP reativo, onde temos 2 parâmetros. M são os valores possíveis para
Aqui no caso temos os dois parâmetros, né, para iniciar as probabilidades do grasp reativo. Resultados computacionais. Os algoritmos foram desenvolvidos na linguagem C++ e executados em um PC AMD FX 6300 de 3.5 GHz com 8 GB de memória, usando Ubuntu 18.04. Cada instância foi submetida a 30 execuções independentes e o melhor resultado foi comparado com aqueles obtidos pelas abordagens híbridas propostas em Buglieri em 2017, onde autores usaram como ambiente de teste um PC Intel i7 de 3.2 GHz e 6 GB de RAM. Bem, aqui nós podemos visualizar que o algoritmo VNSB, que é o Variable Neighborhood Search and Local Branching, usado por Bruguieri, ele adiciona restrições lineares. Deixa eu ver aqui. Aqui o custo basicamente foi o mesmo, só que o tempo foi muito menor, usando GRASP mais RVND para 5 clientes. Aqui igualou também, mas o tempo foi menor. O tempo aqui foi GRASP mais VRND aqui no caso foi um pouco pior aqui no caso, mas o tempo não, o custo da solução foi um pouco pior, mas o tempo foi bem melhor. O tempo foi bem melhor, isso aí. E assim por diante, onde o tempo aqui em média, usando VNSB, foi de 14.63 e o TPM aqui no caso, que foi outro algoritmo de 3 fases, algoritmo de meta-heurística de 3 fases, né, onde o tempo médio foi 18.34 e que o tempo médio foi de 0.30. Usando 10 clientes, as soluções aqui usando GRASP e RVND também foram muito boas em vários casos, né? E o tempo médio foi muito menor. Para 15 clientes, também o tempo médio foi muito menor, aqui perdendo só, empatando, aliás, nessa questão, nessa instância aqui. E aqui temos a demonstração da solução aqui. E a tabela de comparação para 100 clientes. Na literatura aqui, no caso, o custo para 100 clientes foi de 1.053 e aqui no caso do GRASP RVND o custo foi um pouco maior. Aqui não fala o tempo, não falava no artigo original. E aí no caso temos o resultado da melhor abordagem 2014 para cada instância. E a conclusão, no caso, esse trabalho traz uma proposta de algoritmo GRASP reativo para problemas de roteamento. Na fase de construção, utiliza o conceito de VIP para indicar a prioridade de inclusão de clientes nas rotas. E na fase de busca local, foi utilizado o algoritmo tipo RVND, onde são empregadas 3 estruturas de vizinhança e 2 procedimentos de melhoria em termos de viabilização das rotas. Os testes computacionais mostraram que o tempo de processamento muito inferior às abordagens da literatura. Não foi possível obter soluções com custos melhores ou iguais em 33 das 36 instâncias testadas, sendo que em 7 delas o algoritmo proposto obteve soluções estritamente melhores. Já nas instâncias de 100 clientes, os resultados não foram satisfatórios, principalmente com relação ao tempo de execução, mas indicam onde se deve dar o próximo passo para a melhoria do algoritmo. E obrigado por assistir esse vídeo sobre esses algoritmos de meta-heurística
e otimização. Obrigado.